A paz do Senhor, querido, mais uma vez aqui, canal Hora da Reforma, Doutor da Palavra. Meu nome é Anderson Fernandes de Oliveira. Meus queridos, eu queria tratar com vocês hoje a respeito da doutrina dos nicolaítas. O que de fato é essa doutrina dos nicolaítas, né? Então, vamos lá. Nós vemos aqui a aparição dos nicolaítas na Bíblia, no livro de Apocalipse, né? Nós vamos ver aqui no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2 também. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, né? Então, olha só, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tens, porém, isto que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, veja bem para você ver, você tem que ter ódio pelas obras dos nicolaítas, né? Porque o Senhor Jesus também odeia ela. É ódio, ódio, ódio e ódio bíblico dos santos contra os nicolaítas. Por quê? Porque o nicolaíta na igreja, ele é um enviado do Satanás para destruir a igreja de Deus. E eu espero que você entenda o quão nefasto, o quão destrutivo é a doutrina nicolaíta na reunião dos santos, porque ela vem através de homens com filosofias, e isso é terrível. E vamos aprender sobre isso hoje. Então você vê aqui em Apocalipse, no capítulo 2, né, a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja muito instruída pelo apóstolo Paulo, né? Tinha ali o Timóteo, mandou Tiquico, pessoas ali próximas dele, e ele instruía essa igreja aqui, né? Instruía as outras também. Mas a igreja de Pérgamo aqui, da qual nós não ouvimos falar muito, você vai ver no capítulo 14, aqui do capítulo 2, vai dizer o seguinte sobre ela. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então é exatamente isso que estes homens trazem à igreja, fazer com que a sã doutrina, né, de alguma forma seja maculada. Porque os pastores dizem o seguinte, que você não pode adulterar, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo. Mas quando ele, com a teologia dele, ele prega que ele é o maior e ele acaba com a profecia na igreja, e ele acaba com as manifestações espirituais, aí biblicamente você vai ver, acabando a profecia na igreja, o povo se corrompe. Então, por mais que ele pregue que você não pode adulterar, você não tem cimento espiritual na sua vida para te dar essa estrutura para que quando a mulher apareça, a mulher estranha apareça, você não caia em adultério com ela, você não fornique com ela. Então, é um evangelho maldito, né? E você vai ser condenado por isso, por causa dos seus pecados. Então, olha só o que ele faz. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu também odeio. Então, o que é esse nicolaíta? O nicolaíta aqui e o de Balaão é muito semelhante, é quase a mesma coisa. Porque são homens que, para ter domínio, para ter dinheiro, porque Balaão, ele foi amaldiçoar o povo de Deus por causa de dinheiro. E quem era Balaão? Um profeta, um ministro, certo? E Deus falou para ele não ir, mas ele olhou para o dinheiro e quis ir. Então você veja bem que não conseguindo amaldiçoar o povo de Deus, que Deus não falou assim, não faz isso não pode. E ele era um ministro, você via que Deus vinha e falava com ele. Então ele ensinou o quê? O homem a lançar tropeço.
E a teologia é um grande tropeço para a igreja hoje, porque não são homens levantados por Deus, e quando são, eles não querem servir e fazer a vontade de Deus, eles querem ser o líder da seita, eles querem posição, e para isso, eles vão fazer você pecar, eles vão corromper o evangelho para eles ficarem ali, né? Porque na igreja nós temos teocracia. O regime da igreja ele é teocrático, né? Ele foge um pouco do sistema, da estrutura da velha aliança, né? Onde se tinha os sacerdotes, os levitas e coisa e tal, né? O rito dos animais. Então a graça muda tudo, porque se acaba com tudo isso, né? Mas na graça você vai encontrar em Efésios 4, a partir do versículo 11, Deus levantando apóstolo, né? Apóstolo, profeta, doutor, evangelista e pastor. Então, esse é o modelo, o regime político, né? A hierarquia espiritual, hierarquia ministerial, desculpa, é ministerial, porque não existe autoridade espiritual na igreja, existe autoridade ministerial. Então, os pastores usam aí essa autoridade espiritual, porque ele usa no singular. Então, na realidade, a igreja tem autoridades ministeriais, porque o Espírito age através da diversidade de ministérios. Então, quando o pastor ele se utiliza dessa autoridade espiritual, ele aniquila as demais autoridades, colocando tudo debaixo deles. E isso é nicolaíta, né? Então, você veja bem que a igreja de Éfeso se armou e disse não estes homens que querem mandar na igreja. Mas a igreja de Pérgamo estava infestada dessa gente lá dentro. O pior é que essa gente fala em língua. Essa gente profetiza. Essa gente cura. Essa gente expulsa demônio. Você não sabe o que é um nicolaíta. O nicolaíta é alguém que é batizado com o Espírito Santo, gente. Isso é terrível. Então, para você ver que apesar de você ter que seguir todos os ritos, né, se arrepender, quem crer em Cristo, você batiza nas águas, e aí depois você continua andando, orando, porque você tem que receber algum dom. Se você não receber algum dom, se você não fala em língua, se você não manifesta nada, você não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí está escrito que aquele que não tem o Espírito Santo, se tal não é dele. Então não vem com essa que batismo do Espírito Santo não é isso, coisa e tal, porque olha, você pode não pertencer ao Senhor e estar dentro da denominação sem ter salvação. Mas apesar de receber o batismo com o Espírito Santo, estes homens, que são os nicolaítas, que seguem esse tipo de... que fazem a vontade do diabo dentro da igreja, eles vêm para corromper a igreja do lado de dentro. Para corromper o corpo da noiva. E eles conseguem. Então, quando você vê o apóstolo Paulo, ele dizendo assim, ó, uns dizem que eu sou de Apolo, outros dizem que eu sou de Paulo, outros dizem que eu sou de Jesus e coisa e tal, ele está combatendo o nicolaísmo. Porque as ovelhas não são de ministro algum. Elas pertencem a Cristo. O aprisco é de Jesus. Não é da seita evangélica. Porque eu digo que o sistema, você vai ter uma briga, uma rincha, né? Da Igreja Católica, que instituiu e se posicionou como lugar santo, né? Então, é uma coisa tão terrível, porque na Velha Aliança você tinha o velho templo, né? Na Velha Aliança, só que o véu se rasgou. Então, o Senhor Jesus disse que vocês não vão adorar nem esse monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. A partir de 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estou no meio. Então, o nicolaíta do teu pastor não aceita isso. Por quê? Porque ele até aceita a fé bíblica, porém, desde quando você se congregue numa denominação. Ou seja, o evangelho do seu pastor tem um lugar para ser adorado. Por isso, quando eles vão falar de dízimo para você e usa Malaquias 3:10, 3:8, 3:10 ali,
Ele vai falar assim, trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Mas me acha para mim na Bíblia, na graça, que nós temos templo escolhido por Deus na graça. Nós não temos. O templo da graça são pessoas. Por isso, onde estiver reunido 2 ou 3 no meu nome, ele estou eu no meio. Só que aí vem o teu pastor que quer desconstruir tudo isso, dizendo que tem contexto, dizendo que não vale. É válido. É porque a mentalidade comunista dele, ele sendo um nicolaíta, a doutrina da teologia dele, que é ensinamento, vai falar para você que isso não pode. Só que a Bíblia diz que sim, que pode. Que você é livre para se reunir e nada nem ninguém, se você der um glória a Deus com qualquer outro irmão, reunido em nome do Senhor, a Bíblia é clara. O Espírito Santo vai estar no meio. Mas o teu pastor, se ele pudesse pegar o Espírito Santo pelo cabelo e sair arrastando, ele pegava. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque ele é um nicolaíta. Ele diz que a reunião só vale a partir de um CNPJ, de uma denominação. Porque quando você vem para uma denominação, ele pega todo aquele dinheiro e leva para o quartinho. Todo o dinheiro do dízimo, todo o dinheiro da oferta, ele leva para o quartinho. E do quartinho, ó, ninguém mais vê. Né? É uma hipocrisia aquele ciclo ali, ó. Né? Aquele monte de homem, entra 2 ou 3 ali, porque aqueles irmãos ali não podem roubar. Né? Aí eles vão dar pro grande molusco da vida, que fica lá em cima do altar. Né? Grande nicolaíta, autocrata. Então isso é nicolaísmo. Porque você tem um regime na graça, que é teocracia, que é aí o fundamento bíblico dos apóstolos, profeta, doutor, evangelista e pastor. Mas aí vem o teu pastor e se coloca acima de todos. Vai fazer e falar qualquer coisa na igreja dele. Ele fala assim, não. É muita hipocrisia. É muita hipocrisia você dizer que existe no evangelho denominacional. O evangelista até tem, mas profeta e doutor é muita hipocrisia. Por quê? Porque esses homens têm muita autoridade. Eu, por exemplo, eu conheço muito a Bíblia. Você acha que eu vou poder falar isso lá? Não vou poder falar. Tá? Então você vê o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, 2 Coríntios, quando você pega o evangelho todo, ele é uma luta contra o comunismo. Porque existe uma guerra entre o Espírito Santo e o espírito do anticristo. O espírito do anticristo, existe uma possessão filosófica que é exatamente essa do nicolaísmo, que é uma possessão por disseminar, dar, né, o espírito do anticristo, que é a todo custo dar ao indivíduo, através da sua subjetividade teológica, um valor que ele não tem. Ele não foi constituído por Cristo, apóstolo, ou doutor, ou profeta, ou pastor que seja. Mas porque ele faz um curso de teologia, agora ele é. E você veja bem que as denominações vão nesse caminho. Para você pregar, você tem que ter teologia, senão você não prega. Não é isso? Então, essa é a realidade. Enfermos pela teologia. Então, olha só para você ver. Eu vou ter que fazer outros vídeos, né? Mas um exemplo explícito de nicolaísmo. A terceira carta a João. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefe, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis,
que o nosso testemunho é verdadeiro. Então ele já começa a falar assim, ó, coloquem um outro pastor aí. Esse cara aí que quer mandar na igreja não é de Deus, não. Então você veja bem, ele impedia, não recebia na casa dele como pastor que ele era e deveria receber, ser hospitaleiro. Por quê? Porque ele não queria ser uma autoridade menor que o apóstolo João. E por isso ele impedia os mensageiros de João. Então veja bem para você ver um claro e nítida doutrina nicolaíta, né? De que um pastor quer ser mais que um apóstolo. E aí ele manda naquela igreja local. E se um irmão ali recebesse aqueles irmãos lá, ele mandava os irmãos fora da igreja. Ele expulsava a gente, ele tirava os irmãos da igreja. Assim como eu fui expulso de uma Assembleia de Deus. Por quê? Porque eu fui pregar a verdade. E aí não pode, né? Pregar a verdade na Assembleia de Deus. Ou povo hipócrita e sem amor. Pense num povo hipócrita e sem amor. É uma Assembleia. Então, a gente tem que entender que não existe falta de material para você entender o nicolaísmo, a doutrina nicolaíta, na graça. Porque toda a graça, todo o trabalho dos apóstolos foi combater o nicolaísmo. O apóstolo Paulo, né, quando ele fala, né, ali para um pastor ali, ele fala, ó, você quer tomar conta disso aqui? Vá, eu fui aí, ele foi em Coríntios, ele pregou, ele sofreu, né, coisa e tal. E aí tinha um pastor lá que estava querendo mandar, ele falou, não, vai plantar lá, vai roçar em outro canto lá, e você vai mandar lá daí. Não vem querer pegar a igreja que já está pronta, não. Então, eu li 1 Coríntios várias vezes, 2 Coríntios várias vezes, e ali é realmente um conteúdo que expõe, né, o combate ao nicolaísmo. Se você pega Pedro, e em especial no capítulo 2, gente, é muito eu fazer um vídeo sobre isso. Você pega o capítulo 2, você pega Judas, João, eles estão combatendo o nicolaísmo. E por isso o Senhor Jesus vai tratar ali que ele odeia o nicolaísmo. O nicolaísmo é poder concentrado num pastor. Pastor querer ser mais que profeta. Eu conversei com um pastor seminarista e eu disse para ele, mostra para mim na Bíblia que Jesus é trino, que Deus é trino. Mostra para mim a palavra trindade na Bíblia. Não tem. Mostra para mim a Bíblia dizendo que Deus é três. Não tem. Né? E aqui, onde está escrito aqui em João, aqui, esse texto não vou tratar disso agora, mas é um texto que não existe no original. É uma excrescência da Igreja Católica. Então, quando você vai conversar com eles, eles não conseguem provar a filosofia, os dogmas deles. E eu falei para ele, não, Deus é 4, existe o Pai, o Filho, os 7 Espíritos de Deus e o Santo Espírito de Deus. Você vai ver os dois tratando. E aí, eu falei para ele, e eu sou doutor, se eu for na sua igreja pregar, ele falou assim, não, a gente tem que ver se o doutor está falando a Bíblia. Meu Deus do céu, se o doutor é um doutor, como é que ele vai estar errado se ele recebe a revelação? Como é que um pastor sabe mais Bíblia do que um doutor? Olha, essa gente está louca. Como é que um pastor pode dizer o que um profeta deve ou não deve fazer na igreja? Essa teologia é demoníaca. Vocês não têm ideia. Então, são coisas que a gente precisa rever os nossos conceitos de fé na igreja. Está entendendo? Porque essas denominações, na realidade, ao ter ali um comunista, dono dessas seitas, dono do CNPJ, ele fica com todo o dízimo, ele faz o que ele quer, ele decide. É lógico que é para benefício próprio. É lógico que ele quer ter o dinheiro na mão para dizer que ele pode te abençoar, que ele pode fazer alguma coisa a você. São hipócritas. São ladrões, eles não fazem o bem. Muito pelo contrário. Então, o nicolaísmo é isso. São pastores. São cães, né,
na realidade, né? Olha só, vamos ler aqui o Pedro. Pedro, por exemplo, né? 2 Pedro, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que são os teólogos, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. O que é a heresia? Que o pastor é o anjo da igreja e que todo mundo está debaixo dele. É uma heresia terrível, né? Porque você não sabe quem é pastor. Se o pastor presidente é o presidente e você tem outro pastor, e esse pastor é presidente de cada denominação ali, ele é presidente do quê? Ele é presidente do profeta, ele é presidente do doutor, e ele é presidente do evangelista. Ou seja, coloca estes homens debaixo dele, porque ele é presidente. Quem está abaixo do presidente? Ou seja, quem está acima do presidente? Ninguém. Então são essas coisas, incongruências, que nós devemos reaver o nosso conceito de igreja, do que é evangelho. E você sabe que isso acaba atrapalhando toda a nossa comunhão com Deus? O nosso caminho, a nossa fibra espiritual para passar por provações, por tentações, por essas coisas. Então, gostaria que você pensasse melhor no Evangelho e você fosse na Bíblia ver se o teu pastor pode ser presidente da Igreja de Cristo. Quem deu a ele esse direito? Gostaria que você entendesse que denominação é uma empresa, tem um CNPJ. O diabo impõe isso a você. Você só pode congregar lá porque tem um CNPJ lá. E eles obrigam a te dar dinheiro lá como se aquilo fosse casa de Deus. E você é dominado por isso, você é alienado pelo sistema do espírito do anticristo. Deus deste século cegou-lhe o teu entendimento e dos evangélicos. Você acha que numa garagem não pode ser igreja? Você acha que numa casa não pode ser igreja? Essa é a doutrina nicolaita. Continua nela e você vai para o quinto dos infernos. Quem morreu na cruz foi Cristo. Foi o sangue dele que padeceu lá. Não foi do teu pastor. Vocês são assassinos de profetas. Vocês não aceitam a dominação divina. A teocracia, poder dividido. Vocês têm que colocar o comunismo no ombro do teu pastor. Aquele safado. Aquele déspota. Aquele comunista, autocrata, nicolaíta, monarca, rei da denominação dele. Então, você tem a grande prostituta e você tem as filhas delas. Tudo abomináveis. Sai dela, povo meu, e sai dela, povo meu. Fica com Deus, Deus te abençoe.